Se você trabalha como freelancer ou tem uma agência de design, existe uma série de leis que você tem que seguir, que o seu trabalho tem que seguir. Do contrário, você pode acabar indo parar no tribunal ou recebendo a visita de um ilustre deputado na sua porta. Fala aí, cara, beleza? Eu sei que o estudo das leis ele acaba ficando restrito a uma certa categoria de profissionais na nossa sociedade. E com isso a sociedade, no geral, ela fica sem muito conhecimento sobre quais são os seus direitos, deveres, leis e etc. E isso acaba abrindo margem para muita gente interpretar leis de forma indevida ou simplesmente ignorar essas leis porque não as conhece. Isso é culpa da nossa estrutura de ensino, desde o ensino básico até depois do ensino superior, a gente praticamente não vê nenhuma lei. Culturalmente falando, o pouco de lei que a gente vê é nesses casos onde a gente tem esses programas, alguns até sensacionalistas, falando de direito do consumidor, onde alguém vai lá fazer uma mediação e trazer, esse direito à tona. Mas isso não é o que importa para esse vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o direito do consumidor para designers. Então a gente vai falar sobre algumas leis do Código de Defesa do Consumidor para designers. Iniciando pelo artigo 18, eu vou ler aqui para vocês. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. No contexto de design, isso quer dizer o seguinte: se tem defeito, a culpa é sua. Vamos supor o seguinte exemplo. O cara te pediu uma arte para um banner de 2 metros de largura por 1 de altura. E na hora de executar, você fez a arte com 2 de altura por 1 de largura. Você inverteu as medidas e entregou a arte. Se ele reclamar disso, isso é um problema de prestação de serviço. Então você tem que resolver, você tem que refazer a arte com as medidas que ele contratou. Outro exemplo que se encaixaria aqui no artigo 18. Você fez uma arte que era para impressão e não colocou ela em CMYK, nem fez uma conversão para CMYK. Isso é uma coisa que você também tem que resolver, porque se você sabe que a arte para a impressão ela tem que estar em CMYK para mostrar as cores corretamente depois da impressão, você tem que fazer isso. Se você não fez, é um problema de prestação de serviço também. Em todos esses casos, a responsabilidade de resolver o problema é única e exclusivamente sua e não do cliente. Mas para evitar outros problemas que possam vir a cair nesse artigo 18, o ideal é que você coloque o seu cliente como parte integral do processo, desde a primeira conversa, onde vocês vão definir o que vai ser feito, até depois da entrega. Você tem que estar falando com o seu cliente o tempo todo. Fez alguma coisa? Mostra. Quer usar uma cor? Mostra. Pega feedback. Por quê? Porque isso vai resguardar você de que você fez um trabalho com o aval do cliente, que não havia defeito ali. Que talvez depois o cliente queira mudar alguma coisa e alegue defeito, que não é a mesma coisa. Um ajuste é um ajuste, um defeito é um defeito. São coisas diferentes, a gente vai falar mais pra frente do vídeo. Falando agora sobre o artigo 26, eu vou ler ele aqui para vocês. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis, ou seja, comida, por exemplo, ou 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, ou seja, roupa, eletrônicos, qualquer outro serviço não durável. E isso inclui design. Isso significa que o cliente tem até 90 dias para reportar para você e que você tem a obrigação, de fato, de corrigir os problemas que ele encontrar nas peças que você fizer para ele. Por exemplo, ele pediu para você recortar um PNG dele, mas o PNG ficou mal recortado, cortou cabelo fora, ficou quadradão, ficou ruim. Ou ele pediu para você utilizar uma fonte serifada e você usou uma fonte cursiva. Isso também é outro problema.
Outro exemplo de defeito: você salvou o arquivo em Photoshop, mas o arquivo não abre em outro Photoshop por alguma razão. Então você teria que salvar novamente como outro formato, ou até como Photoshop, de compatibilidade para versões anteriores. Ele falou para você que a paleta de cores da empresa dele é verde e amarela. Você foi lá e colocou azul e roxo, porque você achou que ficava melhor com o logotipo dele. Enfim, isso são problemas, são defeitos que você pode ir lá e corrigir para ele garantir que vai abrir. Então isso também é um defeito, né? O cliente não conseguir abrir o arquivo final, caso você envie o arquivo editável para ele. Então tudo isso são defeitos, que é diferente de ajuste. E aqui a gente vai falar da diferença de defeito e de ajuste. Okay? O que é um defeito? Na lei existe uma categorização sobre defeito, que eu vou ler depois, mas primeiro eu vou ler como eu enxergo que o defeito acontece no design. Okay? Então vamos lá. Para mim, o que é o defeito quando se trata de design? Defeito é tudo aquilo que está no contrato, era esperado pelo cliente, mas na peça final não está como acordado ou como validado. Por exemplo, a identidade visual do cliente, né? Ela tem um certo padrão de cores e você utilizou outro. Ou você fez alguma coisa que fez com que esse padrão de cores se tornasse outro. Por não converter do RGB para o CMYK corretamente, ou não utilizar CMYK desde o começo do projeto, algo do tipo. No caso do Código de Defesa do Consumidor, ele não trata defeito necessariamente pelo nome de defeito, ele chama de vício. E ele diz o seguinte: vício é qualquer problema de qualidade ou quantidade que torne o produto impróprio ou inadequado para o consumo, que diminua o seu valor ou que tenha características diferentes do que foi ofertado. Ou seja, se você, por exemplo, você é dono de uma gráfica, e você, durante as suas propagandas ali, você fala que faz 1000 cartões por X valor. Só que quando você entrega para o cliente, você não faz 1000. Você faz, sei lá, 957. Porque os outros deram defeito, você não colocou na conta, mas cobra o mesmo valor, por exemplo. Isso é um defeito. Então você, para corrigir esse defeito, tem que entregar 1000 naquele valor, ou devolver parte do valor, porque você não entregou 1000, parte referente aos cartões que faltam. Agora, a gente falando de ajuste, que é a parte que seria a contraparte do defeito, que acontece muito no design também, é o seguinte: ajuste é tudo aquilo que o cliente deixou que você usasse o seu conhecimento criativo para executar, mas quando ele viu, ele não gostou e pediu alteração. Todo ajuste tem que partir do gosto do cliente, não de um defeito. O que eu quero dizer com isso? Tá? Isso não está no CDC, só deixando claro. Isso aqui é algo que eu escrevi sobre a definição da diferença entre defeito e ajuste, tá bom? O ajuste significa o seguinte, que acontece muito até. O cliente chega para você e fala assim: ah, eu vi esse cartão aqui laranja e verde, mas eu, sei lá, achei que não tá legal, dá um tchan nele, faz um negócio, e ele não deixa claro o que é, tipo, faz alguma coisa diferente para mim, e ele não te explica o que é essa coisa diferente que ele quer dizer. Você vai lá e usa o seu talento criativo, você analisa as coisas para fazer algo melhor do que aquilo, e aí você entrega. Isso é um ajuste. Por quê? Porque você já utilizou o seu conhecimento criativo, entregou uma solução e o cliente não gostou. Então você usa novamente o seu talento criativo, ou talvez até algum feedback que o cliente tenha dado diretamente, e faz novamente aquele mesmo trabalho. Mas ainda não se encerrou o ciclo de trabalho naquele projeto. Então, o ajuste ele cabe aí. Vou te dar um exemplo fora de design para você entender. Imagina que você vai em um restaurante. Você entra no restaurante, você vê lá, vê que eles têm sucos, e você pede um suco de manga, só que sem açúcar. Você escolheu que fosse sem açúcar, você como cliente. Aí vai lá, o pessoal da cozinha faz o suco para você, sem açúcar, te entrega. Aí você bebe o suco e fala: cara, não gostei do suco porque tá sem açúcar. Bota açúcar.
Isso não é um defeito, porque você pediu que fosse assim. Então, o que você está pedindo é um ajuste. O que você está pedindo é coloquem açúcar porque sem não ficou bom. Mas você não está dizendo que o suco está ruim, que o suco está estragado, certo? Considerando tudo isso que a gente falou até agora, esse artigo se resume em tudo que for um defeito, ou seja, um vício, causado diretamente pelas suas ações, pelo que você fez, você tem que resolver em até 90 dias se o cliente reportar para você, dentro desse período de 90 dias. Tudo que for um ajuste não tem nenhuma previsão legal, então você pode determinar o prazo que você quiser. Dentro do projeto, geralmente você pode fazer quantos ajustes você quiser enquanto o projeto não estiver pronto. Já fora do projeto, vai de cada designer determinar quantos ajustes ou quando você pode fazer ajustes. Eu recomendaria o prazo de 15 dias, desde que ele não exclua a garantia de 90 dias. Indo para o artigo seguinte, nós temos o artigo 30, que diz o seguinte: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O que isso significa? Se o seu cliente está fazendo alguma promoção ou você mesmo está fazendo alguma promoção para o seu cliente, tudo que você colocar numa propaganda deve fazer parte do contrato da forma em que está na propaganda. Não da forma que está, por exemplo, no regulamento que está escondido num QR Code lá não sei aonde, ou no regulamento que o cara só vai ter acesso se ele visitar a loja, ou se ele visitar o site, ou qualquer coisa do tipo. Isso daí é considerado como uma prática abusiva dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Se você está veiculando uma propaganda e deve se atentar de alguma forma ao regulamento, você tem que deixar tão claro quanto a propaganda que a pessoa tem que consultar o regulamento antes de aderir. De alguma forma você tem que avisar que é obrigatória a leitura do regulamento e dizer onde ele está. Então, por exemplo, quer dizer que você não pode botar o seu regulamento dentro de um QR Code? Não, você pode. Só que ele tem que ir junto com a propaganda e tem que estar suficientemente claro para o cliente que ele tem que ler aquele regulamento. Vou te dar um exemplo de como uma coisa assim pode acontecer no cotidiano. Pensa que você vai dar um desconto para o seu cliente de 50% acima de um valor X, sei lá. Você vai dar um desconto de 50% nas peças que você for produzir, desde que passe do valor de R$5.000, por exemplo. Se você está dando esse desconto e você, numa propaganda, por exemplo, coloca lá só assim: adquira seus serviços de design com 50% de desconto. Mas você não está dizendo que é acima de X valor junto, você já está infringindo esse artigo aqui, o artigo 30. E o que provavelmente vai acontecer se você veicular esta propaganda? Ela vai te obrigar, em qualquer tempo e sob qualquer circunstância, a dar 50% de desconto, porque você não especificou a condição do desconto. Ah, mas está no regulamento. O regulamento está junto com o que você criou? Ou você só criou ali a arte dizendo adquira serviços de design com 50% de desconto, sem mais nenhuma outra informação? Tipo, veja o regulamento aqui, deixa o link do regulamento e o QR Code, algo assim. Se não tem, você está se obrigando a respeitar aquilo sob qualquer circunstância. Se for o caso de você estar fazendo algo para um cliente, saiba que ele está correndo o mesmo risco. Então, o que você tem que fazer? Alerte o seu cliente, diga para ele: olha, a gente tem que falar sobre o regulamento, senão isso vai dar problema para você.
Uma dica que eu sempre dou para esse tipo de coisa é o seguinte: em toda veiculação desse tipo de propaganda que envolve o que vai ser contratado, né, algum plano específico, alguma coisa específica que tenha regulamento, que tenha regras a se seguir para aquilo ser adquirido, cria uma versão resumida do regulamento que vai junto. Ah, como assim? Se for um post, cria uma segunda página que é só um resumo do regulamento e deixa ali um link ou alguma coisa para o cara ver o regulamento completo. Se for algo impresso, na frente você diz a propaganda, no verso você diz o resumo do regulamento e também deixa ali um QR Code, um link, alguma coisa para a pessoa acessar o regulamento inteiro, para você evitar esse tipo de problema, porque se está junto o regulamento e é obrigatório que a pessoa faça a leitura do regulamento para adquirir aquilo, né? Se ela atesta que ela leu antes de adquirir, então você não terá esse tipo de problema. Agora, se for o caso de você só colocar a propaganda ali sem mais nada, está se obrigando a executar ela da forma em que ela está ali, independente da existência de um regulamento. O próximo artigo é o artigo 66, artigo 66, e ele diz o seguinte: fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, ele diz que você tem aqui uma pena de cadeia e multa. Basicamente, o que isso quer dizer é: você não pode ocultar nem deixar de fazer nada relativo a essas coisas. Então, por exemplo, o produto tem um defeito e você não diz para o cliente. O produto tem garantia e você diz para o cliente que não tem garantia, ou que a garantia é diferente do período que deveria ser, que é o mais comum, que acontece todo dia. Se você for numa loja de roupa, se você for numa vendinha, se você for em qualquer lugar, eles sempre deturpam a garantia. Eu não acredito que seja por desonestidade, eu acredito que na maioria dos casos é por pura falta de conhecimento. Você não pode ocultar informações relevantes à compra para o cliente. Que informações relevantes à compra? Todas aquelas que foram mencionadas anteriormente. Então, preço, quantidade, qualidade, característica, no caso, sei lá, cor, tamanho, etc. Você não pode ocultar. E como geralmente isso acontece no meio do design? Pedem para você fazer uma arte tipo assim: consultoria empresarial para startups. Preço em box. Esse preço em box já é uma ofensa a esse artigo. Por quê? Porque você está oferecendo o serviço, mas você não diz o preço. Se você não diz o preço, você está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor nesse artigo. Então, o que você tem que fazer para evitar que isso aconteça? Você tem que, primeiramente, alertar o seu cliente, ou se você estiver fazendo isso, parar de fazer isso definitivamente. Se for o caso de um cliente, alerte o seu cliente de que isso é errado, de que isso não pode ser feito. E se ele insistir em manter essa prática, você pode só criar um termo de responsabilidade, transferindo toda a responsabilidade dessa decisão para ele, por mais que você tenha feito a arte. Por quê? Porque o cliente, caso venha a ser processado ou receba a visita de alguém querendo fazer mediação no estabelecimento dele, ele pode acusar você de ter errado e não a si próprio. Por mais que a lei, né, ela diga que a culpa é dele, por ele ter adquirido o serviço nesses termos. Mas ele pode querer culpabilizar você, dizendo: foi a gráfica, foi o designer. Se você tem esse termo de responsabilidade, é um resguardo de que você tentou avisar o cliente e mesmo assim ele quis fazer as coisas desse jeito. Então você está se eximindo da culpa nesse sentido. E para finalizar essa leva aqui, o artigo 67, que ele é bem direto e ele complementa o artigo anterior, que é o seguinte: fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Como eu disse, esse artigo complementa o artigo que falamos anteriormente e ele diz basicamente
sobre enganação, direta ou indireta. Vou te dar um exemplo. Você faz uma propaganda para um cliente que é, sei lá, uma corretora de imóveis, e eles falam para você o seguinte: olha, coloca essa imagem aqui desse prédio com varanda e tudo mais, aqui bem luxuoso, bem bonitão, porque esse prédio é um modelo que a gente expõe, é um modelo que a gente utiliza e vai ser como todos os apartamentos serão feitos. Então, você tem a informação de que aquela imagem é o verídico. E aí, durante a execução do projeto, você acaba recebendo a informação de que nem todos os apartamentos terão varanda. Alguns não terão varanda. E ao mesmo tempo, eles pedem para que você coloque na propaganda escrito o seguinte: venda de apartamentos com varanda. Só que você sabe que não são todos que têm varanda. São só alguns. Então, o que você pode fazer para evitar de cair nessa situação e evitar que seu cliente também receba um processo por estar nessa situação? Você pode orientá-lo de dizer, por exemplo, nesse exemplo específico, a gente pode mudar o texto para unidades com varanda disponíveis. Por quê? Porque se você está colocando isso, quer dizer que existem unidades com varanda e unidades sem varanda e elas estão à venda. Então, na hora que o cara for lá perguntar, ele pode falar: eu quero ver o prédio sem varanda, como é que é? Eu quero ver o prédio com varanda. Ele pode escolher, que ele tenha a informação de que existem as unidades com varanda e as unidades sem varanda. Ou até para ficar mais claro, unidades com e sem varanda disponíveis. Agora, se o cliente, mesmo assim, quiser colocar lá venda de apartamentos tal com varanda e não especificar que alguns apartamentos não têm varanda, se ele decidir fazer isso, aí, mesma coisa que você pode fazer para o artigo 66, você pode fazer aqui. Faz um termo de responsabilidade, coloca toda a situação que aconteceu, pede para ele assinar. Tá assinado? Ele assinou? A culpa não é mais sua. Daquele ponto em diante, tudo que acontecer com o cliente, ele pode falar, ele pode choramingar, falando que foi o designer, que foi a gráfica, que foi o que for, a culpa será dele, tá? Porque você tem esse resguardo. Por lei, a culpa já é dele, mas com esse documento você tem o resguardo de dizer que você avisou e ele simplesmente ignorou o seu aviso. Gente, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito grande, muito complexo, ele tem muitas coisas que a gente pode readaptar aqui para a nossa realidade do design, para que a gente não acabe aí tropeçando nessas pormenores da lei e acabe sendo culpabilizado por isso. Então, se você achar interessante vídeos como esse, eu peço que você, além de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário dizendo que você quer ver mais vídeos como esse, tá? Assim eu vou saber que vale a pena fazer outros vídeos como esse e estudarei mais a fundo o Código de Defesa do Consumidor. Lembre-se também de que nós temos o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos aqui do canal, tá? O link é t.me/designerslivres e você pode acessar sem fazer o download de nenhum aplicativo, beleza? Bem, por esse vídeo é só e até o próximo. Valeu!